Que as fake news estão por aí, todo mundo já sabe, né? Mas será que as pessoas sabem identificar uma notícia falsa? Um estudo divulgado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, apontou que esse tipo de notícia tem 70% mais chances de viralizar nas redes sociais do que as notícias verdadeiras. Um outro estudo realizado pela Reuters, uma das maiores agências de notícias do mundo, afirma que 66% dos brasileiros usam o Facebook como fonte de informação e que 48% utilizam aplicativos de trocas de mensagens, como o WhatsApp, para acessar notícias. E para entender um pouco mais sobre esse universo das notícias falsas e como elas se disseminam, eu converso agora com o pesquisador de mídias digitais, Marcelo Freire. Professor, obrigado pela sua presença aqui no Plano Aberto. Obrigado pelo convite. Professor, quais os riscos que essas notícias falsas carregam? A gente está começando aí hoje oficialmente a campanha eleitoral, é um período bem delicado. Quais os riscos? O jornalismo sempre foi responsável por fazer com que as pessoas tivessem acesso a informações que elas não vivenciam e tivessem uma visão de mundo construída por essas informações. As notícias falsas fazem com que as pessoas tenham uma visão do mundo equivocada. Acreditem em coisas que não existam, acreditem em posicionamentos exagerados, podem ter partes da percepção do que as pessoas são, somente dos atores públicos, que são construídas ou destruídas por essas notícias. Sim, então vamos ao básico. Como identificar uma notícia falsa? Eu estou lá em casa, minha mãe que acessa o WhatsApp, meus parentes, como identificar? Receber uma notícia pelo WhatsApp, como identificar? O primeiro passo é desconfiar a princípio. Então você vai receber uma notícia normalmente sensacionalística ou bombástica, olha se isso não saiu em nenhum outro meio de comunicação. Então dá uma pesquisada, nem que seja pelo Google mesmo, procura aquele assunto e vê se saiu em algum outro lugar. Se não saiu em nenhum lugar e não tem a fonte, não tem quem disse aquela informação, já é uma boa chance daquilo não ser real. Ou se é um site desconhecido, então procura primeiro se aquilo ali saiu em algum outro veículo de comunicação, alternativo ou não, da mídia tradicional ou só online. Se não saiu, já desconfie. Se você não achou e por acaso aquilo ali é a fala de um candidato, por exemplo, a gente está em época de eleições agora, e essa fala não está no Twitter ou no Facebook desse candidato, ou não está no site, então tem uma grande chance de não ser real. Sim. Professor, esses mesmos estudos que eu citei no início da entrevista, eles apontam que aplicativos de trocas de mensagens, como o WhatsApp e as redes sociais, são os principais meios de difusão de notícias falsas. Inclusive, alguns desses estão passando por adaptações para evitar essa disseminação de notícias falsas, né? Por que isso acontece? Essa disseminação é tão maior de notícias falsas? Há uma preguiça na checagem, há uma falta de senso crítico. Por que isso? Alguns pesquisadores dizem que a gente está num momento da pós-verdade. Então as pessoas tendem a acreditar em alguma coisa que seja mais próxima da visão ideológica de mundo que elas têm, do que terem um trabalho de verificar se isso é verdade ou não. Então, se uma informação não necessariamente falsa, mas que ela seja direcionada por um certo viés, um certo olhar ideológico, as pessoas vão tender a acreditar mais naquilo do que procurar saber se aquilo ali é verdade ou não. As ferramentas de mensagem instantânea têm dois agravantes. Um, que elas são opacas. Então, no Facebook ou no Twitter, você posta alguma coisa, isso é público. Então, quem discorda ou quem sabe que aquilo ali não é verdade, vai compartilhar aquilo negando, vai comentar aquilo ali negando. De uma ferramenta de mensagem instantânea, você está num grupo fechado. Então, assim, aquilo ali fica só dentro daquele grupo. Então tem uma chance menor de uma pessoa de fora do grupo se posicionar em relação àquilo. Checar, se diz checar, falar, não, isso é Não, mentira. não, isso é mentira, tal coisa não aconteceu. Sim. E tem um elemento pior. No grupo você conhece todo mundo que está ali, a princípio. Então, assim, não é uma pessoa estranha disseminando uma informação. Sei lá, seu primo, sua avó. Então, assim, alguma pessoa passa um pouco da credibilidade dela quando ela compartilha uma informação. Então, a pessoa pode tender a acreditar mais, ou pode, por uma questão familiar ou social mesmo, não contrapor aquela pessoa que ela conhece, para não criar nenhuma celeuma ou nenhuma discussão. Sim, professor,
Para combater esse tipo de ação, as notícias falsas, há várias iniciativas hoje de grandes e pequenas empresas de comunicação, né? Uma delas é o projeto Comprova, que reúne 24 grandes veículos de comunicação. Tem parceria com o Google também, com o Facebook. Qual a importância dessas ações no combate às fake news? E, ao mesmo tempo, essas ações podem representar algum risco de liberdade de expressão, de divulgação, né? Há especialistas que apontam isso, esse risco, né? Esse cuidado exagerado pode trazer um cerceamento da liberdade de expressão. Há esse risco? Olha, esses projetos eles são um esforço desses meios de comunicação, porque essas fake news elas atingem a todo mundo. Então, as pessoas começam a ter um fluxo grande de notícias falsas, elas vão tender a desconfiar de tudo que elas leem na internet, feito por um meio de comunicação grande, tradicional, ou por um grupo falso mesmo, que criou um site num país que não tem uma legislação muito clara e está postando suas notícias. Então, assim, é importante ter esse controle para que a gente para que o jornalismo tenha um pouco da credibilidade reforçada ou restaurada, vamos dizer, a partir desse enxame de notícias falsas. A questão da liberdade, assim, o jornalismo em si não tem toda a liberdade do mundo. Você não pode falar coisas que não são verdadeiras, não pode atingir ou difamar nenhuma pessoa pública ou ter esse tipo de cuidado, esse tipo de ética jornalística. O que essas agências de verificação vão fazer é tentar fazer com que a leitura, seja por softwares, ou seja por pessoas mesmo que vão estar analisando, verificar se esses discursos, se essas notícias seguem essas regras. O perigo, vamos dizer assim, é uma falta de sensibilidade, por exemplo, com a sátira. Então, meios de comunicação que trazem notícias, que simulam notícias jornalísticas, mas com um viés de paródia, esses acabam sendo atingidos por esse rastreamento. Eles não trazem verdade, mas Sim. nem se propõem a trazer, eles são cômicos. Mas aí eles seriam excluídos, vamos dizer, ou do Google, ou seriam marcados como falsos por essas ferramentas. Então, assim, nesse caso atinge, mas não vou dizer que por um bem maior, que seria a questão da credibilidade, mas é uma discussão, assim. Sim, nessa linha, o senhor acredita que a tendência é as pessoas procurarem os grandes veículos já consolidados, em detrimento dos pequenos, dos alternativos, que também são fontes confiáveis de informação? Existe uma certa tendência de valorizar os meios de comunicação tradicionais. Tradicionais, e reforçar, né? Sim, porque esses meios, o jornalismo de forma geral, ele é responsabilizado pelo que ele fala. Se um meio de comunicação de massa traz uma notícia falsa que vai atingir alguma pessoa pública, ele é responsabilizado por isso. Essa pessoa pode processar esse meio de comunicação. No caso das fake news, é um site que não tem, assim, tem um dono falso, assim, uma pessoa que está num país que fora da legislação brasileira, e você não tem nem como, de alguma forma, tentar processar ou às vezes tirar mesmo essa informação do ar. Então, se o meio de comunicação grandes ou pequenos, se ele tem lá um registro, se ele vai ser responsabilizado pelo que ele fala. E isso já dá uma certa credibilidade a ele, porque ele não pode criar uma notícia falsa, um boato, porque ele pode ser, de alguma forma, juridicamente responsabilizado por isso. Sim, professor, de forma rápida, objetiva, para o nosso telespectador, quais projetos o senhor citaria aqui que tem feito um trabalho de combate às fake news? A gente falou do Comprova, quais outros? Agência Pública, Aos Fatos, a Lupa e o próprio Google mesmo. O Google, como ele tem financiado uma série de projetos, ele tem colocado lá no ranking das buscas essa verificação do que é verdadeiro, se é sinal vermelho, se é sinal amarelo, se é falso, se é possível, mas tendencioso, ou se é comprovado, ele tem marcado suas notícias. Então, dá uma googlada mesmo, se você está na dúvida, se aquilo ali pareceu estranho, Google, se aparecer algum outro meio de comunicação, se você achou aquela informação em outra fonte,
já é uma forma de tentar ver se isso é verdade ou não. Sim, professor, para finalizar, disseminar notícia falsa pode ser considerado crime? Sim, difamação e calúnia são crimes e o jornalismo já lida com isso há bastante tempo. Ok, professor, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Da mesma forma que há uma disseminação muito grande de notícias falsas, também tem surgido muitos meios de checagem, né? É só a gente ter esse cuidado com a checagem da informação, com o que a gente está lendo, com o que a gente vai compartilhar, né? Sim, a internet é uma importante fonte de informação, porque ela permite com que as pessoas e aí atores sociais que não teriam acesso aos meios de comunicação possam se posicionar, possam trazer a sua versão das informações. Então, assim, a gente não pode desconfiar ou descredibilizar a internet como um todo. Sim, A claro. gente tem que ter esse cuidado para verificar o que é ou não verdadeiro, mas é um cuidado que vale a pena. Sim, ok, professor, Obrigado. obrigado. Como o professor disse, há sites, né, há vários sites aí que a gente pode entrar e checar informações. Vou citar dois deles aqui, que é o do projeto Comprova, que é projetocomprova.com.br, e da agência pública, que é apublica.org.